Olá, campeão da Insider! No jogo da vida, assim como no poker, o sucesso é para quem se atreve a acreditar em si mesmo e lutar por seus sonhos. Visualize-se conquistando cada vitória, acumulando não apenas fichas, mas também prosperidade e abundância em sua conta bancária. Você é capaz de alcançar o que deseja e merece. Acredite no seu potencial e vá em frente rumo ao topo. Vamos começar com uma coisa que vocês com certeza já escutaram falar: equity, equidade, é a parte do pote que pertence a um jogador. Ah, como assim? Parte que depende da probabilidade de ganhar a longo prazo. Quando a gente dá mini raise e o cara dá win com 2 e 7 off e a gente paga com as eyes, ele não tem 0% de chance de ganhar a mão. 12,5% daquele pote, em teoria, é para voltar para ele. Só que como o poker não é assim, em uma mão só tem um vencedor quando vai ao win call ou divide, essa equity só se realiza no longo prazo. Então nessa mão, a equity da mão dele é 13%. Hoje a gente vai falar de equity, pot odds e como usar esses dois conceitos pra gente começar a estudar sozinho e botar a mão na massa mesmo, que não é vendo tabela que ninguém vai ficar bom não. Então pot odds é a relação entre o tamanho total do pote e o tamanho da aposta que você enfrenta ou faz. O famoso risco contra recompensa. Vamos mostrar na prática aqui como funciona essas duas coisas juntas. Nessa situação aqui, o vilão chova 8 blinds, a gente tá no big com 4-4, vamos de call ou vamos de fold? Vamos fazer esse cálculo aqui, que é como a gente calcula pot odds, e pelas pot odds a gente vai saber quanto de equidade a gente precisa para pagar. Temos que pagar 7 e vamos dividir esse 7 pelo pote total depois que a gente pagar a aposta. Então, tipo, a gente não divide esse 7 aqui por 9,5, então 8 mais 8 mais meio, 16,5. Então 7 dividido por 16,5, 42, 42, 40. Então a gente precisa de 42% de equity. Isso é uma coisa muito importante para a gente começar a entender. Big blind, small blind faz com que para um call ser lucrativo, ele não precise ter sempre mais que 50% de equidade, né? A gente não precisa estar sempre na frente do nosso vilão para o call ser lucrativo. Esse dinheiro que está aqui, o small blind, esse dinheiro que está aqui, o big blind, ele já muda muito, é como se fosse um dinheiro extra caso a gente ganhe o pote aqui. A gente está perdendo uma blind quando a gente folda, a gente está deixando de entrar num pote que já tem um blind e meio de graça. Conhecemos esse número aí, então 7 dividido por 16,5, 42% ali em média. Então vamos pegar o programinha que eu sei que alguns já têm aí, que chama Equilab. É um programinha grátis, tá gente? Então quem não tem isso, aproveita, já escreve num canto. O que o Equilab faz? O Equilab é para esse tipo de situação, para a gente calcular essa situação, é muito fácil. Então a gente tem 4-4, a gente precisa de 42 ou mais por cento de equidade para esse call ser lucrativo. A gente tem que assumir o range desse vilão. Eu vou montar um range que é mais ou menos o que eu sei que pela amostragem que a gente tem é o que eles chovam. A gente está assumindo que o small vai foldar aqui. Quando o small paga aqui já é outra história. Então vamos no começo mais simples, assumindo que o small foldou. Então com certeza todos os pares aqui, 8 blinds ele deveria chovar e com certeza vai chovar. Todos os ases suited, todos os ases off com certeza. Muito rei suited, dama valete, dama 10, dama 9 suited, dama 8 suited, 10 e vala suited, vala 9 suited, rei dama, rei vala, rei 10, rei 9, dama vala, dama 10, vala 10, 9 10. Com certeza ele chova tudo isso. Alguns outros suited desconnectors aqui. Talvez ele chove isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então o que a gente faz aqui? A gente assume o range pro vilão, dá um aplicar, aí a gente vem aqui e coloca o nosso consagrado 4-4. Clica aqui em avaliar e ele vai dar pra gente qual é a nossa equidade, qual a nossa equity contra o range todo do vilão, contra todas essas mãos aqui num geral. É claro que contra o 5-5, 6-6, a gente tem uma equidade menor que essa. Só que contra o range completo do vilão, às vezes a gente vai encontrar ele com Ice 2 off, Ice 3, Ice 4, Ice 5, Ice 4 off, e ele vai estar dominadaço. A gente tem 49.5 ali, 49.6. A gente precisava de 42. Então por isso que esse call do 4-4 é um call bem lucrativo. Quando a gente encontra ele com Ice 8, algo desse tipo, eu só coloquei aqui pra gente reforçar mais uma vez o que é equity. Então, em teoria, a gente tem 54% aqui desse pote. Na prática, a gente vai ganhar 54% das vezes e perder as 46% das vezes. Coisa mais importante quando a gente fala de pot odds, que a gente não precisa ter mais que 50% de pot odds para ser um call lucrativo. No Spin and Go é muito importante que a gente saiba que às vezes a gente vai ter call sabendo que na maioria das vezes a gente vai estar para trás, né? Que a gente vai estar perdendo a mão,
mas que mesmo assim, pelo dinheiro que tá no meio ali, a gente vai ter odds mais do que boas para pagar. Então, só para demonstrar aqui, para ficar bem firme na mente de vocês, quando a gente vai calcular aqui quantos de odds a gente precisa, a gente não vai precisar de 50%. A gente precisa pagar mais 24 para ganhar um pote de 50,5. Então a gente vai precisar de 47,5. Então se a gente faz uma conta lá, se a gente assume o range para o vilão, esse range para ele, mesmo a gente tendo 49%, então a gente não é o favorito na mão, a gente tem que pagar e vai ser um call, que se a gente fizer várias vezes, vai ser um call bem lucrativo. Compensa mais a gente esperar um spot que a gente vai estar super favorito do que ficar pegando essas porcentagens marginais. A partir do momento que a gente tá mais short, 10 blinds para baixo, 12 blinds para baixo, não tem muito espaço para a gente ficar passando equity, que a gente chama. E essa situação pode ser mais EV, pode ser lucrativa, 49% aqui das vezes, 1,5% de equity que a gente ia ganhar aqui, de EV. Aqui é tranquilo a gente passar, porque a gente vai ficar mais pelo menos uns 3 minutos jogando contra esse cara, ou a gente ainda tá deep, né? Então a gente vai conseguir ver bastante flop contra esse cara, a gente vai conseguir jogar com ele. Aqui, ou quando a gente tem 12, 10 blind, qualquer situação que for mais EV, que for lucrativa aqui na porcentagem, a gente usou de 40, tem 43, é call. Não precisa ficar procurando diferença de EV muito alta ali. Quando a gente tá short, qualquer coisa que a gente considere lucrativa, mesmo o mínimo ali, a gente tem que pegar. Porque senão a gente vai estar dando dinheiro pros caras em vez de estar ganhando um pouquinho. Como é que agora com essas informações que a gente tem de pot odds e de equity, a gente consegue nós mesmos fazer essa tabelinha aqui. Qual equity a gente precisa aqui para ser lucrativo esse call? Então, heads up aqui, 5 dividido por 12, então 41,6%. 5 que a gente tem que pagar, dividido pelo pote total depois que a gente pagar, 12, né? 6 daqui, 6 daqui. Então 41%, gente, a gente já sabe a porcentagem de equity que a gente precisa pro call ser lucrativo. Agora a gente tem que voltar aqui no Equilab e assumir o range que o vilão tá chovando 6 blinds assim. Então a gente puxaria aqui estratégia heads up do small blind, 6 a 7 blinds. Então aqui eu já tenho um range que vai dar uma boa noção para vocês de como um cara tá jogando ali 6 blinds do botão. Esse range que a gente fez aqui para vocês, ele é bem agressivo, assim como é o range GTO. Então a gente consegue assumir que o range dos vilões ali, a não ser que é aquele cara que você percebe que é mais doidão, que é mais agressivo, vai ser um pouquinho mais tight que isso. Então esse é um range bem agressivo, porque a gente tá realmente explorando esses caras que estão foldando demais pro all-in short. Mas tudo bem, o cara quer muito saber a tabelinha do Big Blind versus botão all-in de 6 blinds. Puxa o Equilab, puxa a nossa própria tabelinha do Small Blind all-in com 6 blinds, copia as mãos que estão em vermelho, o Equilab, então contra all-in. Então a gente copia aqui o mesmo range, ó, todos os as, todos os reis suited, todas as damas suited, todos os valetes suited, até a 10 e 4 suited, 9, 5, 8, 5. Faz igualzinho que tá ali, tudo que tá em vermelho a gente coloca aqui. Todos os as off, todos os rei off, todas as damas off, valete e 6 off até, 10 de 8, 10 de 7, 9, 9, 10, 10, vala. Não tá aqui porque slow play, né? Geralmente o cara vai slow play ali de 6 blinds. Então uma coisa que tá acontecendo muito, que é jogar dois caras da inside, um contra o outro. Então se você sabe que o cara tá seguindo a tabelinha, você sabe que é isso aqui que ele tá dando all-in, e portanto você já consegue saber com o que você tem que pagar. A gente colocou aqui o range de mãos que o cara dá all-in com 6 blinds, e aí tem uma ferramentinha aqui do Equilab que é muito legal. Você clica nesse verdinho aqui do lado, põe calcular leque de mãos, a quantidade de equity que a gente precisa aqui, 41,6, e ele já calcula certinho para você com o que a gente deveria pagar esse all-in. Então agora, isso aqui é a tabelinha de estratégia heads up Big Blind quando o botão dá all-in 6 blinds. Todas as tabelinhas pré-flop de call a gente consegue fazer. Você é a chave do seu próprio sucesso. Ao final desta jornada, lembre-se, o verdadeiro triunfo está em ser fiel a si mesmo, em persistir diante dos desafios e nunca desistir dos seus objetivos. Que cada carta jogada no poker seja um lembrete do poder que você tem de moldar sua própria identidade e de criar a vida abundante que tanto almeja. O sucesso e a riqueza estão ao seu alcance. Acredite, conquiste e celebre suas vitórias. Tchau, insiders!